Quiron saiu do signo da ativação da nossa identidade e ele simplesmente agora ingressou e vai ficar aí por 7 anos dentro do signo que sustenta a identidade que ele resolveu ativar em nós. Ele resolveu resgatar em nós. E aí, como é que foi esse resgate, essa ativação da nossa identidade? Eu sou Fernanda Hanna e vamos trazer aqui um pouco de alquimia, um pouco de entendimento sobre as histórias que te contaram. Entender que os mitos, as histórias que te contaram, não são só histórias, elas são simplesmente parte do teu movimento de retorno. Aquelas migalhinhas de pão que foram sendo deixadas pela floresta escura para te relembrar o caminho de volta ao eu. E é isso, então bora para o vídeo. Nós estamos vivendo no grande limiar. É isso que a humanidade está passando, o grande limiar em que nós simplesmente não somos ainda o que nós vamos nos tornar, mas também não somos mais o que nós estávamos acostumados a ser. Este é o grande limiar e você que está aqui acompanhando, eu estou passando e a humanidade inteira está passando por isso desde a ativação de Quiron no signo de Áries. Como é que foi essa ativação aí para vocês? Independente de onde você tenha Áries no teu mapa, Quiron passou dando uma bagunçada boa nas velhas estruturas, nos velhos padrões, e agora ele se firmou, depois de mais de 7 anos, dentro do signo dos inícios, da identidade, das ativações, ele chegou no signo que sustenta isso, no signo que traz essa ativação do que nos faz, do que é sensorial na vida. E para que a gente entenda melhor como tudo isso vai acontecer, como tudo isso nos faz relembrar quem somos, como que funciona esse movimento de retorno, essa sustentação física dos nossos valores, do nosso corpo, enquanto matéria, enquanto portal, enquanto veículo da nossa alma nesta experiência humana, nós precisamos entender quem é Quiron, o que é este asteroide, o que é esta constelação. Hoje nós vamos entender quem é Quiron por uma ótica que você certamente ou pouquíssimas pessoas já ouviram falar, tá? Quiron, filho de Cronos, Saturno, o tempo, e Filira, uma oceanide. Quiron, concebido de uma relação que não era, digamos assim, oficializada, não era uma relação oficial. A mãe de Quiron, essa Oceanide, ela se sentiu envergonhada. Então ela rejeitou, ela abandonou o filho. Quiron, como sendo um titã, ele nem era Deus e nem era homem. Veja como a humanidade, ela simplesmente é Quiron neste momento. Nós estamos nesse meio, nós somos esse entre, nós somos o entre. Entende? Como que todos os contextos, assim como é em cima, assim como é embaixo, assim como é dentro, assim como é fora. Estás na terra, assim como estás no céu. Não tem nada dissociado, tudo está tão relacionado. Então, Quiron ele foi condenado a isso. Quiron ele foi condenado a ser um centauro. Ele nem era cavalo e nem era um homem. Ele era diferente dos outros centauros. Ele não tinha um corpo de cavalo e um rosto de homem. Ele tinha metade humano, né, as patas da frente eram de humano e o restante do corpo era de cavalo. Então ele tinha muita humanidade ali.
Isso faz com que a gente comece a identificar já dentro dessa mitologia vários aspectos que nos fazem associar a mitologia de Quiron a aspectos da nossa própria psique, da nossa própria consciência. Mas hoje eu quero focar no que nós trazemos deste aspecto que a humanidade inteira está vivendo neste momento, deste meio. Para onde eu vou? Eu sei o caminho que eu percorri, eu sei o que eu fiz, o que eu passei, como eu fiz para chegar até aqui, mas agora eu meio que não sei muito para onde vou. E Quiro entrando em Touro, nesse signo da sustentação, da calmaria, do aterramento, de pisar descalço na terra, de sentir a terra, de abraçar-se com Gaia e se conectar a ela. Vem dizer: calma, você não tem que saber para onde vai. Você só precisa saber que você está aqui e que você vai. É um momento sensorial. Inclusive, tem uma canalização que a gente vai fazer, que eu vou ler para vocês, que foi trazida para este momento de agora, que fala exatamente sobre isso, sobre esse momento ele ser sensorial. Um aspecto de Quiron que eu acho incrível também trazer aqui para vocês hoje é essa grande ferida materna que a humanidade inteira tem, a ferida do abandono. Todos nós que descemos aqui para um planeta tridimensional, automaticamente todos nós temos a ferida do abandono. Uma grande ferida coletiva do abandono. Ela vai sendo expressada de várias formas. Nos relacionamentos, no trabalho, com o pai, com a mãe, com o que seja, mas a ferida materna do abandono todos nós temos. Porque nós saímos da fonte, de onde tudo vibra numa perfeita harmonia. Saímos da nossa casa natal, do nosso lar, e fomos envoltos pelo véu do esquecimento, independente do que estava ali no plano. Nós não nos lembramos, pelo menos a maioria de nós não nos lembramos o que nos fez descer para cá. Nós vamos nos lembrando ao longo do caminho. Você com certeza está aqui porque está nesse processo de relembrar. Então, Quiron se tornou a própria medicina por causa disso. E algo que eu quero trazer para vocês hoje, independente do que você já tenha visto sobre a mitologia de Quiron, é que Quiron não se identificou com a dor. Quiron foi rejeitado pela mãe, ele foi rejeitado por todos os outros titãs. Quando ele foi rejeitado, ele foi adotado por Apolo. Ali ele foi ensinado por ele e pela irmã dele também medicina, a cura, arco e flecha, a natureza, a floresta, a medicina da floresta. E ali ele aprende a ser um curador. Na verdade, Quiron ele não se tornou apenas um médico, um curador, um xamã. Era a própria medicina. Ele é a própria medicina. Quando ele é mais uma vez atingido por uma grande ferida, que é quando Heracles ou Hércules atinge ele, que é um iniciado, ele é um discípulo, digamos assim, um grande amigo que se tornou discípulo na escola iniciática de Quiron, aprendendo medicina, aprendendo o xamanismo, aprendendo a arte da cura, e sem querer ele acerta Quiron com uma flecha envenenada, com veneno de hidra. Ali ele tem o ferimento fatal. É um ferimento mortal, uma dor que não tem fim. Ele não pode morrer porque ele é um titã, mas ele sente dor porque ele também tem uma parte humana. Você entende? O tanto de humanidade que tinha em Quiron. E ele estava sendo condenado a viver eternamente com aquela dor. Aí você lembra da história de Prometeu, aquele que trouxe a luz, trouxe o fogo para a humanidade. Nessa hora, então, que ele resolve salvar tanto Prometeu como o Heracles também, porque ele não podia, né? Tinha uma regra muito clara. Um mortal por um mortal, imortal por imortal, enfim. Quiron, ele faz essa troca. Ele salva Prometeu, salva Heracles e se doa e diz: eu quero
ser agora um mortal. Eu não posso ficar com essa dor eternamente. Tem um ponto importante aqui. Quiron, ele não fugiu da dor, ele aceitou virar uma estrela, sem saber que viraria uma estrela. Ele aceitou virar um asteroide sem saber que viraria um asteroide. Ele aceitou uma nova jornada sem saber que ela viria. É nesse ponto em que nós estamos. Nós temos medo do desconhecido porque nós não sabemos o que está por vir. Nós estamos dentro de uma revolução, de uma evolução sem precedentes. Então isso nos assusta. Eu não estou falando só a nível de inteligência artificial, de política, de economia, de sociedade, dessa globalização. Eu estou falando aqui. O que você está sentindo aqui, o que nós, enquanto humanidade, estamos sentindo aqui. Você entende? O que te trouxe a esse vídeo, o que te fez chegar até aqui, e o que vai te fazer ouvir a canalização que nós temos hoje, é isso que está acontecendo aqui. Esse grande despertar que a humanidade está passando agora. E foi justamente isso que aconteceu como uma forma de prêmio, porque Quiron, ele fez esse ato de heroísmo. Ele se transforma simplesmente na constelação de Centauro, ou como nós conhecemos a constelação de Sagitário. Vai passar 7 anos aí. É um bom tempo de afirmar tudo aquilo que nós viemos firmar. Enquanto humanos, nessa experiência humana, enquanto divinos, nessa experiência divina, porque tudo é um. Então a mensagem nesse vídeo de hoje é essa. Quiron, ele é a própria medicina. Quiron não se identificou com a dor, ele transcendeu a dor. E aqui me vem uma integração interessante, que é a carta da torre seguida da carta da estrela no tarô. E é exatamente nesse ponto em que nós, enquanto humanidade, estamos. Estamos na carta da torre, nós estamos nesse vácuo. A carta da estrela. Nós não sabemos ainda que é a estrela, a próxima carta que está vindo. Mas é óbvio, é nítido. Quando nós nos jogamos dentro deste espaço, dentro desse processo sensorial que é a própria vida, que é o sentir, que é literalmente se desarmar, jogar a espada no chão, as armaduras e render-se a esse ato de vida que a própria vida nos pede. Então nós estamos abertos ao próprio fluxo da vida. Então Quiron em Touro nos pede isso. E vamos então para essa canalização de hoje. Eu vou ler para vocês, é um texto belíssimo. Essa introdução desse vídeo de hoje de Quiron em Touro é um momento de pauta para os próximos vídeos, mas eu precisava realmente trazer isso para vocês hoje, para que nós possamos compreender melhor o momento em que nós, humanidade, estamos vivendo este entre. E tem uma frase belíssima que tem usado muito nos últimos tempos, que é justamente isso. Eu sou o entre. Eu sou o que sente, muda e segue. Nós estamos neste grande limiar. A humanidade, de fato, não é mais aquilo que costumava ser. Tudo está mudando. É despertar em massa acontecendo. As pessoas estão, de fato, ainda um pouco confusas se toda essa informação que está chegando é uma ficção, porque já viram nas ficções antes sendo trazidas, como uma forma também de preparar o inconsciente para as informações que viriam, que estão chegando, mas ainda não são aqui dentro aquilo que elas vieram se tornar. É por isso que você está aqui, neste vídeo, e por isso que nós estamos aqui, nesta sintonia, porque nós estamos nos tornando aquilo que nós viemos nos tornar.
E para que nós possamos nos tornar aquilo que nós viemos nos tornar, nós precisamos deixar de ser aquilo que nós achávamos que éramos. E como é que nós fazemos isso? Vamos nos lembrando de quem somos quando nós nos desconfiguramos, quando nós aceitamos realmente essa quebra dessas lacunas, de tudo aquilo que nós somos ensinados a ser. Então, por isso que nem sempre o processo de autoconhecimento ele é tão simples. Ele é belo, ele é necessário e ele tem sim uma magia porque ele é pura alquimia. Mas nem todo mundo está disposto, porque se conhecer exige de nós coragem, coragem de deixar o velho para trás, de deixar de deixar a nossa velha consciência e abraçar a nossa nova. Deixar a nossa velha consciência e abraçar a nossa nova, estar nesse entre, ser este Kiron, que nem é cavalo e nem é homem, que nem é Deus, nem é homem, simplesmente um ser, uma estrela que ainda não lembra quem é, nós não quer dizer que nós estamos apagando aquilo que nós fomos, não quer dizer que nós estamos negando aquilo que nós fomos ou fingindo que não vivemos a vida que vivemos, que acessamos as informações que já acessamos. Pelo contrário, nós estamos simplesmente sendo agregados de todo o conhecimento que nós já acessamos na consciência que nós tivemos até hoje, com todas as nuances e todas as camadas que essas consciências nos trouxeram. Seja aquilo que nós consideramos bom ou não tão bom, certo ou nem tão certo assim, o que seria certo ou errado, dentro de uma consciência que fez tudo que era possível para o nível de consciência que tinha naquele momento, mas sim agregando e integrando estas informações todas a nível de saber, a nível de sentir e a nível de compreender que isso tudo é parte de quem nós somos. Deixar a velha consciência integrar essas informações e abraçar o novo que está batendo na nossa